Então, lembra que eu falei para vocês que eu vou antecipar a moldagem funcional, só que, em vez de usar o material de moldagem, eu vou usar o material de reembasamento, esse é o Neutraliner da Brosurf. Então, a primeira coisa, pessoal, que eu quero é estabilizar os tecidos. Eu não quero reembasar com soft e daqui 3 dias ele sofreu lixiviação e ele está todo contaminado, ele está descascando. Eu não quero reembasar com silicone que absorve líquidos, corantes alimentícios de uma maneira muito rápida e se degrada, e depois eu tenho que trocar, porque cada vez que eu reembaso, eu estou modificando a estabilidade desses tecidos. Eu quero fazer um reembasamento só, até o final do tratamento. Então, para isso, eu vou usar o material que tem alta adesão química à resina, que é o material de resina rígida, que é o Neutraliner, e tem uma durabilidade confortável para o meu tratamento. Quanto é essa durabilidade? 6, 7 meses. Nossa, mas precisa ficar tudo isso para fazer uma nova? Não. Não precisa. Mas eu tenho esse tempo para trabalhar. Normalmente, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas já começa a fazer a nova, né? Mas você pode, se o paciente quiser ficar uns meses, ele vai ficar com esses tecidos, né? A fibromucosa de revestimento ela vai ficar estável, né? Então, eu uso materiais com durabilidade. Outra coisa, pessoal, eu vou fazer... Lembra que eu mostrei aquela foto daquele paciente que a prótese ficou bem para baixo, depois que reembasou? Eu vou fazer a mesma técnica que eu uso na moldagem funcional seletiva, eu vou fazer para o reembasamento. Mas o que você quer dizer com isso, Osmar? Eu vou desgastar internamente a prótese mais o lugar que eu quero pressionar menos. Quais são esses lugares? Um tórax palatino duro, no meio do palato, e eu tenho resiliência nas laterais. Poxa, se eu não aliviar nada igual, esse tórax pode dar uma báscula. Então, eu vou aliviar mais o tórax para que, quando eu reembase, ele não dê essa báscula. Outro caso, áreas flácidas, muito comum, superior ou no centro do rebordo das inferiores. Então, eu vou sempre desgastar, né, em torno de 0,5 milímetro a 1 milímetro toda a prótese, mas esses lugares especiais que eu quero pressionar menos, eu vou desgastar um pouco mais, ok? E, além disso, quando tem perfurações, quando tem flacidez, eu ainda faço microperfurações com a broxférica carbide. Então, vejam só, tudo isso que eu estou fazendo de desgaste, depois eu vou fazer exatamente a mesma coisa onde? Na minha moldeira individual, que é o clone, para a moldagem funcional. Então, do jeito que eu estou estabilizando esses tecidos nesse reembasamento, da mesma maneira eu vou estabilizar esses tecidos na moldagem funcional. Outra coisa, se você ler o manual do fabricante, ele vai falar para você trabalhar numa consistência X, plástica, para você levar para a boca. Nós, por acreditarmos que esse material, nesse momento, ele deve seguir, né, as características de uma moldagem funcional, eu antecipo a fase de trabalhar com ele na hora de reembasar propriamente dita, tá? Então, ou seja, antes da fase plástica, na fase ali arenosa, já indo para pegajosa. Por que isso? Porque se eu fizer isso, eu vou deformar menos as áreas flácidas, eu vou dar menos báscula, no caso, se eu tiver um tórax, alguma diferença do biotipo da fibromucosa de revestimento. Então, observem vocês, eu faço os desgastes internos e perfurações, e eu ainda trabalho com material um pouco mais molinho, significa como se eu já estivesse pensando, né, em fazer uma moldagem funcional. Tudo isso logo na primeira sessão que o paciente vem, corrigindo a prótese do paciente. E aí, olha que interessante, se eu vou lá numa fase anterior e comprimo, aí com uma espátula eu tiro tudo que escorreu ali para fora, e aí, quando ele atinge a fase plástica, como nós usamos o clone, que é uma moldeira individual dentada,
Da mesma maneira, na prótese que tem dente, nós vamos pedir para o paciente entrar em DVO, morder. E aí, na fase plástica, quem vai estar distribuindo a força nesse material vai ser a própria musculatura do paciente. Quando ele fez isso, nós vamos remover. Olha que interessante, outro dia falaram assim na internet, né? O pessoal critica, mas eu brinco com uma frase assim: criticar é fácil, estudar um pouquinho mais difícil. Nem vaselinou, nem protegeu os dentes. Né? Como é que você critica alguém se você não conhece a técnica? Na nossa técnica, nós não usamos essas vaselina. No Nutrilite nem vem, mas tem uns que vêm, a glicerina, vem vaselina, para você proteger os dentes. Tem técnicas que colocam fita crepe. Eu conheço as técnicas, tá, pessoal? Mas eu não critico a do outro, né? Porque o importante é o objetivo que você vai chegar. E nós não vamos deixar essa resina grudar nos dentes. Por quê? Porque eu vou remover. Como eu coloquei numa fase anterior, quando ela atinge a fase plástica, o paciente está em DVO, eu vou remover da boca e vou tirar todos os excessos com tesourinha e com Lecron. Então, veja só, pessoal, não vai ter nada de resina grudando no dente, porque eu vou estar com ela fora da boca, removendo todos os excessos na fase plástica, que é aqui, ó, com uma tesourinha e um Lecron. E aí, como ela tem um tempo na fase plástica, rapidamente você tirou, volta para a boca, ele entra em oclusão de novo, e aí sim, você tira da boca e você vai finalizar a polimerização da resina em água morna, pessoal. Nunca você deve deixar esta resina polimerizar na boca. Você pode ter ali uma área retentiva, você pode ter desconforto na hora de tirar, você pode ter uma reação exotérmica que incomode, apesar desse material ser específico para reembasamento direto, então ele tem um monômero atenuado, ele tem uma reação exotérmica menor, mas mesmo assim, pessoal, aconselho vocês sempre. Por quê? Porque depois que está na fase plástica e modelou, entre aspas, né, moldou ali por dentro, você não vai mais, se você não encostar o dedo nada, você vai para a água morna, ele vai polimerizar naquela imagem, não vai ter problema de deformação, ok? Vocês estão vendo um vidrinho menor aqui, ele vem com adesivo para você passar, apesar de não precisar, teoricamente, do adesivo, porque ele já é uma resina que tem afinidade química, mas o fabricante ele pede, ainda aconselha você passar uma camada de adesivo ali antes, e eu passo, né, porque é interessante, né, aumentar a adesão. Mas nem se compara a adesão desse material à resina a um silicone, a um condicionador de tecido ou uma resina resiliente que não tem uma boa afinidade química à resina e você vai ter que repetir várias vezes esse reembasamento. Eu vou mostrar um filminho aqui para vocês, pessoal. Bordas bem finas. Não adianta reembaçar. Tem que recuperar a borda. Masterização 2, 3 minutos. Adesivo. Tirar os excessos, onde aparece a moldeira está sendo estendida, a borda, a moldeira na borda, perfurações. Mais inicial.
Returning is not the way for me. Only a mile to go. Somewhere I belong. Às vezes, pessoal, durante o rembase, após o rembase, a gente percebe áreas de sobreextensão que a gente não tinha visto. Como é que a gente sabe? Tirou o material reembasador da borda. Então, nós temos que remover, colocar um pouquinho externamente e voltar a fazer o movimento. O importante é você ter a imagem no final do reembasamento com a borda toda com material reembasador. Lá por dentro, vocês vão ver que tem áreas que estão mais finas e outras áreas com mais grossas de material. Isso é o reembasamento seletivo. Eu estou selecionando onde tem mais material reembasador, pressionou menos. Onde tem uma camada mais fina de material reembasador, pressionou mais.